1 Samuel 16, de 1 a 13, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, temendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta noite. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, eu sei que não foi por acaso que nós viemos neste lugar. E a minha oração, Deus, é que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, que mais uma vez o Senhor nos ensine, que mais uma vez o Senhor nos inspire, Pai. Nós não queremos sair deste lugar da mesma forma que chegamos aqui. Faça algo novo nas nossas vidas, faça algo novo em nossos corações, Pai. Nós viemos neste lugar sedentos por ouvirmos a Tua voz, por recebermos algo da parte do Senhor. Haja com liberdade neste lugar. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, Pai, para que tudo aquilo que está no Teu coração seja derramado nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Na verdade, a história de Davi é uma história que eu amo na Bíblia. E nós lemos alguns versículos aqui que vai contar, na verdade, o começo da história. Não o começo, na verdade, aqui é o começo na Bíblia, né? Mas Davi já era adolescentezinho, quase jovenzinho, então, na verdade, ele já tinha vivido muitas coisas. Mas a Bíblia começa a falar de Davi aqui. O texto que nós lemos vai dizer que Deus, na verdade, quem reinava em Israel nesse tempo aqui era Saul, só que Saul desagrada a Deus, Saul desobedece a Deus. Saul, em algum momento na sua caminhada, ele decide fazer sua própria vontade, colocar de lado a vontade de Deus, colocar seus desejos acima daquilo que Deus estava o chamando para fazer. Então Deus fica bravo com Saul, na verdade Deus rejeita Saul, e então Deus decide levantar um novo rei para a nação de Israel. E eu amo, na verdade, a história de Davi, porque Davi, ele era, a princípio, olhando com os olhos naturais, ele era o improvável da história. Davi, ele era aquele que ele não seria escolhido, tanto que, quando o profeta chega na casa de seu pai, de Jessé, e ele
e ele vai debaixo de uma ordem de Deus. Deus havia falado a ele, dito: olha, você vai lá até a casa de Jessé, porque eu escolhi, já me provi de um novo rei para a nação de Israel. E o profeta Samuel vai debaixo, o profeta Samuel que tinha ungido o rei Saul também, rei, e ele vai debaixo dessa palavra em obediência a Deus. E quando ele chega lá, então ele reúne, eles sacrificam e toda aquela coisa. Então ele fala para Jessé: olha, cadê os teus filhos? E aí então Jessé, claro, ele vai chamar, ele convida o mais velho, ele convida o mais influente dentro da sua casa, ele convida o mais alto, ele convida o mais forte, ele convida o mais importante ali. E Samuel bate os olhos em Eliabe. Por algum momento talvez até tenha se enganado e pensado: bom, é esse aqui que Deus deve estar escolhendo. Mas Deus fala ao seu coração e diz: não é esse aí. E vai passando os irmãos, e aí o profeta pergunta para Jessé e diz: tem mais algum filho? Tem. Chama o segundo, chama o terceiro, e chama 7 filhos. E cadê? E Deus falando ao coração de Samuel: olha, não é nenhum destes aí. E aí Jessé convida todos para sentarem e comer, mas aí o profeta Samuel diz o seguinte: enquanto o mais novo não chega, você tem mais algum filho? Tem mais um, mas ele está lá no campo, ele está cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz para ele o seguinte: olha, enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos nos assentar para comer. Davi vai chegar e aí Deus vai falar ao coração de Samuel que aquele jovem, ruivo, pequeno, aquele moço bonitinho, era aquele ali que seria o próximo rei de uma nação. Eu fico impactado como Deus faz as coisas. Eu fico impactado como Deus, ele muitas vezes vai na contramão, ele vai por caminhos que nós nunca iríamos. Ele faz coisas que nós, no nosso próprio entendimento, inteligência, não faríamos. É só você olhar, por exemplo, Jesus, quando escolhe seus discípulos, é um grande exemplo da mesma coisa que está acontecendo aqui. Jesus escolhe seus discípulos, e os discípulos de Jesus, se você não sabe, eles seriam um pouco à frente os apóstolos, ou seja, que teriam a responsabilidade de, depois de Jesus não estar mais aqui na terra, levar o evangelho aos confins da terra, a Judéia, Samaria, todos os lugares. Então, aquela turma que andou com Jesus num período de 3 anos e pouco ali, seria a turma que levaria a palavra de Deus por todos os cantos. E Jesus escolheu cada um para andar com ele. Jesus escolheu pessoas que talvez nós não escolheríamos. Jesus pegou pessoas que talvez nós não pegaríamos. E na verdade está acontecendo a mesma coisa aqui na casa de Jessé. Samuel, se fosse no natural, talvez ele teria escolhido o primeiro filho. Talvez ele teria chegado lá e ter olhado o exterior e ter dito: olha, bonito esse aqui, o que ele faz? Não, esse aqui ele é soldado, esse aqui ele vai para a batalha, ele é forte, ele lidera já, ele sabe liderar, ele já sabe montar equipes, tropas para ir para as batalhas. E o profeta podia pensar: bom, ele tem tudo o que um rei precisa, porque um rei, diferente dos nossos dias, naquele tempo, um rei, ele precisava saber destas coisas, entender destas coisas, porque haviam guerras, eles guerreavam, mandavam tropas, exército, equipes e tudo isso. E talvez Samuel tenha olhado e falado: bom, com certeza é esse aqui, mas não era, com certeza é o segundo, mas não era, com certeza é o terceiro, mas não era. E de repente aparece o garoto mais novo, ruivinho, bonitinho, que estava no campo cuidando de ovelha, e Deus fala para Samuel: este aí é o próximo rei de Israel. Quem? O pastor de ovelhas? O que tem a ver se assentar num trono com cuidar de ovelhas? Isso aqui para mim é maravilhoso, porque muitas vezes a gente limita tanto Deus. A gente está só cuidando de ovelhinhas e a gente pensa: o fato de eu estar cuidando de ovelhinha não tem nada a ver com aquele sonho que Deus colocou no meu coração. Gui, eu estou só fazendo uma coisa que é insignificante. A gente pensa, nós somos muito limitados, na verdade. A gente não consegue entender que Deus tem seus caminhos sobrenaturais de nos levar a lugares que Ele tem preparado para as nossas vidas. Ele pode pegar um
menino lá no meio do mato, no campo, e colocar esse menino assentado num trono, como é que isso poderia acontecer? Qual a chance, qual a probabilidade de um menino que estava cuidando apenas das ovelhas de seu pai, ser ungido rei de uma nação e ser colocado como cabeça, como a pessoa mais importante, que iria liderar uma nação, que iria liderar um povo, que iria expandir as obras e fazer coisas maravilhosas? Como é que pode? Não cabe na nossa cabeça, e muitas vezes nós somos esse Davi. Nós somos esse Davi aqui, que estamos lá, fazendo aquilo que a gente faz todo dia, e a princípio parece não ter talvez tanta importância assim. Deus colocou algo no teu coração, e Deus falou algo com você, e Deus te deu um sonho, e Deus te deu uma visão, mas você vai para a tua segunda-feira depois de um domingo de culto, você vai para a tua quarta-feira depois de uma terça-feira de culto, onde você ouve uma palavra dizendo, olha, Deus tem promessas, Deus tem grandes coisas, e aí você fica empolgado, você sonha, e de repente você se encontra com a tua quarta-feira, e se encontra com o teu trabalho, que a princípio aos teus olhos é tão insignificante, é tão pequeno, não vale de nada, tão distante daquilo que Deus colocou no teu coração, e parece impossível. Qual será que vai ser o caminho, Gui, que eu vou ter que trilhar para sair deste lugar aqui e chegar neste lugar que Deus tem para a minha vida? Na verdade, eu quero falar sobre a vida de Davi. Tem muitos episódios, tem muitos momentos maravilhosos que a gente poderia falar da vida de Davi, mas hoje eu quero falar nesse momento aqui que Deus o escolhe. Eu quero ficar só aqui, eu quero tirar algumas lições desse momento que Deus encontra com ele ali. E a princípio a gente pode olhar e pode pensar, sabe o que? A gente pode ser enganado e achar o seguinte, bom, que sorte que deu esse garoto, né? Porque geralmente é isso que a gente faz com as pessoas. Quando Deus levanta a vida de alguém, a gente diz, nossa, que sorte, né? Rapaz, olha, estava ali, do nada aconteceu alguma coisa. Nossa, de repente Deus levantou, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é sorte. Quando a gente vai olhar para a vida de Davi, é claro que foi Deus que encontrou Davi lá. É claro que foi Deus que falou com o profeta e disse, vai lá ungir, porque eu já encontrei uma pessoa. Vai lá em tal lugar, na casa de tal pessoa, porque eu já preparei o próximo rei de Israel. É claro que foi a mão de Deus, é claro que foi Deus fazendo, mas também, por que é que Deus encontrou Davi lá no meio do mato? A gente precisa fazer essa pergunta. Por que Deus não pegou Eliabe? Por que Deus não pegou uma outra pessoa que já estava dentro do palácio, que estava servindo Saul? Seria mais fácil. Por que Deus não pegou o vice para já assumir o trono? Mas Deus foi lá no meio do mato escolher um garoto. Tem alguma coisa nesse garoto. A Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E tem alguns momentos da vida de Davi que ele erra e ele peca, e a gente pode até questionar isso, dizer, mas como é que pode um homem que tem um coração segundo o coração de Deus faz uma coisa dessa, mata uma pessoa, trai a confiança de seu amigo, faz coisas terríveis, como é que pode? Mas na verdade o que nós vamos ver, que Davi, ele era um ser humano como eu e como você, e ele errou algumas vezes sim em sua vida, como todos nós também erramos, mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque na verdade ele errava, mas ele errava, mas não tinha o desejo de errar. Quando ele errava, ele se entristecia. Quando ele errava, ele escrevia um salmo dizendo para Deus, os meus ossos estão como que podres de dor, e ele se arrependia diante de Deus. Por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não errava, mas porque ele errava e se arrependia dos seus erros. Mas a gente pode pensar, bom, esse menino, esse garoto deu sorte, mas eu vou dizer para você que não. E na verdade eu quero olhar para Davi, esse menino que está no mato, e quero olhar e tentar encontrar algumas características, ou tentar descobrir o porquê é que Deus escolheu esse menino aqui. Por que é que Deus escolheu Davi? Por que que Deus foi lá no meio de um pasto e pegou um menino que estava cuidando de ovelhas para ser a pessoa mais importante, relevante, mais respeitada naquele tempo? O próprio texto, na verdade, já nos diz. O texto diz que o homem, ele vê o quê? O homem, ele vê o exterior. O homem, ele vê o físico. O homem vê a capacidade intelectual. O homem vê o currículo. O homem vê o quão bom, quão inteligente,
Quantas coisas você sabe, as tuas habilidades, o homem, ele olha para isso. Você, se tem uma empresa, você vai contratar uma pessoa, geralmente você não quer saber se ela é uma pessoa muito amorosa, você quer saber as qualidades, você quer saber se essa pessoa, ela vai atender aquilo que você precisa, se ela sabe fazer tudo aquilo que você precisa lá na tua empresa. Você vai olhar o currículo dela, deixa eu ver o que ela fez, aonde ela estudou, qual foi a faculdade, qual é a formação, tem MBA, não tem. O homem é assim, nós olhamos o exterior, a gente olha a figura, a imagem, mas o texto diz que Deus não olha desse jeito, Deus olha o coração. Está aqui a primeira coisa do porquê que Deus escolheu aquele menino que estava no meio do mato cuidando das ovelhas de seu pai. Por quê? Porque Deus encontrou naquele menino um coração para ser rei. Deixa eu te dizer uma coisa, o lugar não pode definir quem você é. Existem reis que estão em pastos, existem reis que estão cuidando de ovelhas. E existem muitas pessoas que estão reinando, mas na verdade não têm um coração de rei. Em algum momento Deus vai tirar e vai arrancar. E muitas vezes a gente fica muito triste, porque a gente por algum tempo e algum período até tem um coração correto diante de Deus, mas a gente fica cansado, porque puxa, ninguém me vê, ninguém me enxerga, eu estou aqui fazendo o que é certo, eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu pai, olha, esse trabalho nem é tão importante, não é tão significante, ninguém olha para mim. Os irmãos de Davi, eles eram soldados, eles iam para as batalhas, eles sim tinham um trabalho que era empolgante, eles saíam de casa para batalhar, para guerrear pelo seu povo, mas Davi cuidava das ovelhas de seu pai e cuidava muito bem. E a gente pode olhar e pensar, tadinho, pobre Davi, mas o texto vai dizer que Deus encontra em Davi um coração para ser um rei. Então a primeira coisa aqui é que Deus aprovou o coração de Davi. Enquanto talvez pessoas não enxergavam Davi, Deus via Davi. E aqui é uma lição poderosa para as nossas vidas, porque o ser humano, nós sempre somos tentados a fazer para sermos vistos, tentados a fazermos, se tem alguém nos olhando, a gente faz, se não tiver ninguém olhando, a gente faz diferente do que faríamos, porque nós estamos mais preocupados muitas vezes com a nossa reputação. O que vão falar de mim, o que vão pensar de mim se eu agir assim na frente deles, e aí eles vão pensar que eu sou assim, e na verdade você é assim, você está agindo diferente só para eles pensarem que você é uma pessoa diferente, enquanto na verdade o que a gente vai ver é que Davi, ele estava lá no meio do mato, sozinho, sem ninguém ver ele, e Deus se agradava do coração dele ali naquele lugar, mesmo escondido, longe dos olhares das pessoas. Mas o que nos ensina aqui é o seguinte, ele podia estar longe dos olhares de todos, as pessoas podiam não estar dando atenção para ele naquele lugar, mas ele não estava longe, distante do olhar de Deus. Deus estava vendo Davi lá cuidando das ovelhinhas, Deus estava vendo Davi cuidando das ovelhas de seu pai, Deus estava vendo quando Davi estava ali, pegava sua harpa e adorava a Deus e cantava e escrevia salmos, Deus estava vendo. Ou seja, na verdade essa é uma das lições que talvez eu mais tenha ouvido meu pai falar para mim a vida toda. Olha, filho, tudo que você fizer, faça diante de Deus, importa é agradar a Deus, independente do que as pessoas vão falar de você, independente do que vão pensar a seu respeito, saiba que você sempre está fazendo diante de Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares, e muitas vezes nós nos sentimos assim, ninguém está me vendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está te vendo. Gui, mas lá no meu trabalho, eu estou lá trabalhando com fidelidade, o meu chefe não me percebe, mas Deus percebe você. Mas eu estou lá abandonado e as pessoas não ligam para mim, mas Deus liga para você. Mais importante é você agradar a Deus do que você querer agradar as outras pessoas. Deus encontrou em Davi um coração, um garoto, no meio do mato, cuidando das ovelhas de seu pai, um coração para ser o próximo rei. Algumas características que a gente que mostram, na verdade, que Davi tinha o coração no lugar certo. O que fazemos, o que falamos, revela o que nós temos no nosso coração, certo? Só você observar as pessoas, deixa eu ver como é que ela vive a vida dela. Deixa eu ver as coisas que ela fala, você conhece o que está no coração dela. Simples assim.
Então a gente vai olhar para as atitudes de Davi. O que ele fazia? Como é que ele se comportava? Primeira coisa que eu vejo aqui, ele honrava a autoridade. Ele era obediente, porque o texto diz que ele estava cuidando das ovelhas de quem? Do seu pai, nem dele era. Ele não estava no seu próprio negócio. Ele não estava cuidando porque ele iria enriquecer, e agora eu vou ter um business de ovelhas nesse lugar, eu vou ter um grande negócio de... Não, ele está cuidando das ovelhas de seu pai. Cuidando dos animais, do negócio do seu pai. Os irmãos estão indo para a batalha, guerreando, fazendo coisas legais e empolgantes, e ele está indo todo dia para o pasto cuidar de ovelha, limpar animal, alimentar animal. E aqui eu vejo uma característica, aqui eu vejo um princípio sendo obedecido, de honrar a autoridade, de honrar pai e mãe. E aí a gente olha muitas vezes para o resultado, e a gente não vê o que a pessoa fez para chegar onde chegou. A gente olha Davi no trono, a gente olha Davi, o rei mais importante da nação de Israel, a gente pensa, meu Deus, nossa, um menino que estava no meio do mato, que sorte que deu, né? Deus foi lá e pegou ele no meio do mato, colocou ele no palácio. Não, foi sorte coisa nenhuma. Deus encontrou naquele garoto um coração puro, um coração sincero, alguém que obedecia princípios, alguém que entendeu que obedecer a Deus em primeiro lugar é a coisa mais importante. Sabe por quê, queridos? Não pense você que se você não for fiel lá no meio do mato, você vai ser fiel lá no palácio. Na verdade, o pasto é um grande treinamento para o palácio. Nós queremos o palácio, mas não queremos o pasto. A gente quer as grandes coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas, mas a minha pergunta para você é: será que você é aprovado lá no meio das ovelhas? Com cheiro de animal, com mau cheiro, fazendo algo que você não queria, não gostaria de fazer? Será que você é fiel ou não? A gente é bonzinho? Na verdade, isso aqui é uma lei básica. É só você pede a uma pessoa para ela fazer o que ela não quer fazer, você conhece como ela é. Dar poder não é o que revela a pessoa, é tirar o poder. Tira dela, fala, olha, você está aqui, você cuida disso, agora você vai cuidar mais de nada. Vê o que acontece. No geral, fica endemoniado. O espírito maligno vem sobre a vida da pessoa e acontece a coisa, você fala, gente, eu não sabia que tinha isso. Você era assim, não. O que aconteceu? E no geral é assim que acontece. Agora, Davi, o menino que está ali, cuidando dos animais de seu pai, obedecendo o pai todo dia. Ele vai, trabalha o dia todo e volta. Dia seguinte, é a mesma coisa. Ele vai, trabalha o dia todo, termina o dia e volta. E no outro dia, a mesma coisa. Ele vai, trabalha o dia todo, de sol a sol. Terminou o dia, ele volta. E os irmãos estão fazendo armas. Os irmãos estão indo para a batalha. Os irmãos chegam e o pai está orgulhoso. Ei, meus filhos, aí como é que foi hoje lá? Mataram quantos, hein? A batalha foi boa, e aí vencemos, pai, lógico. Do homem grande, homem forte, puxa, muito bom, hein, filhos? Isso aí, maravilha. E a gente sabe, a gente percebe pelo texto que Davi, ele era o desprezado, tanto que o profeta teve que perguntar, mas não tem mais nenhum aí em casa, não? Aí o pai, é quase como se ele tivesse... tem, também está lá no mato, está lá cuidando das ovelhas. Não, mas case ele, nós não vamos comer, não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. Ele não apenas fazia, mas fazia com a atitude certa. Não adianta você fazer. Porque tem gente até que faz. Você pode fazer isso aqui? Faço, mas que desgrama, e vou te falar, vou fazer essa porcaria aqui. Não faça então. Faz, mas com o coração certo. Faça com a atitude certa. O chefe pede, você pode fazer isso aqui? Posso, você dá um sorriso, vira as costas e fala, que chefe, filho da mãe, hein? Vou te falar. Faça com a atitude correta. E a gente vai ver isso em Davi. A gente vai ver isso. Porque até quando seu pai pede a ele para que ele fosse ver seus irmãos que estavam na batalha contra os filisteus, sabe o que ele faz?
Olha só o cuidado que ele tem, quando ele não deixa as ovelhas de seu pai. Quando ele vai encontrar com seus irmãos, os irmãos dele começam a questionar e falam assim: o que você está fazendo aqui? Você devia estar lá cuidando das ovelhas. Sabe o que ele diz para os irmãos? Não, fica tranquilo que tem alguém cuidando das ovelhas. Ou seja, ele está dizendo: você acha que eu não faço o meu trabalho bem feito? Eu estou aqui, mas tem alguém que está fazendo lá por mim, pode ficar tranquilo, que eu tenho responsabilidade, eu cuido direitinho, eu estou fazendo a minha missão, eu estou cumprindo com o meu trabalho do jeito que tem que ser feito. Olha o cuidado. Então a gente vê que Davi, ele fazia as coisas com a atitude correta. Enquanto ele cuidava das ovelhas, enquanto ele ficava no pasto, Davi, ele é um grande escritor de salmos, por exemplo, muitas canções, muitas músicas. Ele era um adorador, Davi. Ele podia muito bem, enquanto talvez não estava fazendo algo que ele não gostaria de fazer, ou talvez não fosse o sonho da vida dele cuidar de ovelha para o resto da vida, mas a gente vê que ele tem um coração no lugar certo. Ele está lá e ele está fazendo o quê? Ele está adorando a Deus, ele está cantando, ele está compondo, ele está escrevendo, ele está entregando o seu coração a Deus, mesmo talvez não estando no lugar que ele mais gostaria de estar. E aí a gente começa a ver a atitude do coração da pessoa, o que muitas vezes é tão difícil de fazermos, porque a gente está feliz, a gente adora quando a gente está no lugar que a gente quer, a gente adora quando Deus faz aquilo que a gente quer que Ele fizesse na nossa vida. A gente está feliz e adora, e a gente vem para a igreja quando as coisas acontecem e Deus nos promove. Agora, quando a gente está lá no lugar que a gente não queria estar, e Deus ainda não fez na nossa vida, aí nem na igreja vai, porque estou bravo com Deus, estou com raiva de Deus. Quando Deus não fez ainda o que Ele falou que iria fazer nas nossas vidas, e a gente está lá naquele trabalho que a gente não queria estar, guia, é perseguição, meu chefe não gosta de mim, e aí a gente fica bravo com Deus e nem adorar a Deus a gente consegue. Não, eu te falava, eu estou passando por um momento que está difícil, meio brigado com Deus. Davi não, ele está lá e ele adora a Deus, ele canta, e a prova disso, você diz, como é que você sabe? A prova disso é que quando o rei o Saul está lá endemoniado no palácio, ele diz: eu preciso de alguém tocar harpa para mim, cantar uma canção para acalmar o meu coração. As pessoas se lembram de quem? Davi. Tem um menino que cuida de umas ovelhas lá no meio do mato, mas aquele menino toca uma harpa bonita, aquele menino. Toda vez que a gente passa lá, o menino está adorando, ele está tocando. Então traz ele aqui. O menino que ficava no meio do mato, adorando a Deus, tocando sua harpa. Então, na verdade, o que a gente vai ver é que o pasto na vida de Davi foi, na verdade, um grande teste de Deus na vida de Davi. E eu penso que sempre é assim. Na verdade, muitos lugares que a gente passa na nossa vida não é o fim, não é o último lugar que Deus vai nos colocar. Na verdade, são fases. Na verdade, Deus permite algumas coisas e a gente passar em alguns lugares e trabalhar com algumas coisas e estar perto de algumas pessoas que a gente nem gostaria de estar, o trabalho que a gente não gosta. Não é o meu chamado, Gui. Sim, Deus permite até você trabalhar com coisa que nem é o teu chamado, e até lá no trabalho que não tem a ver com o teu chamado, Deus está testando o teu coração. Deixa eu ver se você vai ser fiel mesmo quando você se sente longe do chamado. Deixa eu ver se você vai continuar me adorando mesmo quando parece que está tudo fora do controle. Deixa eu ver se você vai continuar com o coração certo, mesmo quando parece que eu não estou com você. Deixa eu conhecer um pouquinho mais. Na verdade, não é nem que deixa eu conhecer um pouco mais do teu coração, é deixa eu mostrar para você um pouquinho do teu coração, porque Deus já conhece todas as coisas. Mas Ele permite para que a gente se conheça e diga assim: caramba, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que meu coração não estava no lugar certo. Na verdade, o teste para ser rei, notícia que eu vou te dar aqui ruim, não é no palácio. Você quer ser rei, você vai fazer inscrição aonde para ser rei? Eu vou lá na porta do palácio, vou preencher a minha ficha e vou dizer: estou aqui, desejo ser o próximo rei. O teste para ser rei não é lá no palácio, é no pasto. Que difícil, né? A gente queria ir lá na porta do palácio. Estou aqui, deixa eu me inscrever. Todo mundo quer ser rei. Todo mundo quer estar numa posição boa. Todo mundo quer que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Mas estar no pasto
poucos querem. A palavra de Deus nos ensina muito sobre isso, que na verdade a nossa fidelidade ela é testada onde? Geralmente é no pouco. E quando nós somos aprovados no pouco, Deus nos coloca sobre muito. Você acha que Deus vai colocar você num palácio sem antes testar o teu coração para você envergonhar do nome dele e fazer uma bagunça lá dentro do palácio? Ele vai te colocar lá no pasto. E aí quando você for aprovado no pasto, ele vai falar: muito bem, meu filho, você está no pasto, mas você tem coração de rei, pode vir que eu vou te colocar. Sabe por quê? Percebam uma coisa, para Deus é muito simples. Para Deus pegar um menino do pasto e colocar sentado num palácio, é simples, ele é Deus. O problema não está com Deus, o problema está com a gente. O problema não está com Deus, que é muito difícil para Deus, o problema é com as pessoas. O difícil é ter um coração no lugar certo para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É aqui que mora o problema. E Deus encontrou em Davi um coração correto, um coração puro, um coração verdadeiro, íntegro, até naquele lugar. A gente vai ver que Davi, uma das coisas que a gente percebe no caráter dele, ele valorizava aquilo que Deus havia entregue a ele. O que muitas vezes é difícil, porque geralmente a gente valoriza as coisas que nós desejamos e que nós queremos. Você valoriza aquilo lá, porque é o lugar que você quer chegar. E a gente desvaloriza muitas vezes o nosso momento, a nossa vida, como nós estamos vendo hoje. Você olha, eu queria ter aquele cargo. E quando muitas vezes a gente olha para aquele cargo, a gente olha para o nosso e pensa assim: bom, o meu é uma porcaria, eu vou ficar feliz quando eu chegar lá. E a gente despreza, a gente deixa de valorizar aquilo que Deus nos deu. Foi Deus que deu. Você tinha que estar feliz que tem um cargo, que está cheio de gente sem cargo. Você tinha que estar feliz porque você tem uma casa, talvez não seja dos seus sonhos ainda, mas você tem gente que nem tem. Só que o ser humano tem essa tendência sempre de olhar e vou ficar feliz quando eu chegar lá, e não consegue ser feliz agora, mas a gente vai ver que Davi, ele tem uma atitude diferente. Ele está adorando, ele está cantando, ele está feliz com o que ele tem ali. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 16, 17 e 18, depois versículo 22. Diz Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e triazemo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul mandou, versículo 22, Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Então, olha que coisa interessante. Talvez aquilo que muitos desprezariam, Davi estava cuidando da ovelha e tocava a harpa. O que muitos desprezariam foi o que Deus usou para tirar Davi do pasto e colocar ele na presença do rei. Quem é que podia pensar que um dia o rei iria querer um cara para tocar harpa para ele? E Davi seria o escolhido lá no meio do mato para tocar agora a harpa para o rei. E é o que acontece nas nossas vidas muitas vezes. Aquilo que a gente despreza muitas vezes é aquilo que Deus iria usar para nos colocar na presença de reis. É aquilo que Deus iria usar para nos abençoar. É aquilo que Deus iria usar para nos levantar. É aquilo que Deus iria usar para favorecer as nossas vidas. Mas a gente muitas vezes despreza, porque é pouco, é pequeno, é insignificante, é só tocar harpa, é só um instrumento. O que é que se faz com um instrumento? O que é que esse trabalho pode fazer na minha vida? O que é que a minha função, o meu cargo? Às vezes a gente despreza aquilo, ou um talento, ou um dom. Mas eu queria ter o talento daquele ali, eu queria ter o dom daquele ali. Eu sei tocar, mas eu não canto bonito. Eu sei fazer isso, mas não sei fazer aquilo. E a gente despreza, enquanto Deus iria usar exatamente aquilo que Ele entregou a você, que talvez você está pensando é insignificante demais, mas é essa coisa que a princípio parecia insignificante, que Ele iria usar para te abençoar. Já pensou nisso? Começa a pensar: o que será, Deus, que é? O que será? Será que é aquilo lá, Deus? Mas nossa, mas é tão pequeno, é insignificante. Sim, exatamente isso.
Semana retrasada eu falei sobre isso. Moisés está com o cajado na mão, diante de um mar. E Deus fala para ele: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Pega o teu cajado, o teu bordão e bate na água. Ou seja, o que você precisa para abrir o mar, Moisés, eu já te dei. Não é o cajado que abre o mar, é o cajado debaixo de obediência de Deus que abre o mar. É debaixo da palavra que abre o mar. Ou seja, Deus faz do jeito que Ele quiser. Para Deus não é difícil demais. Ele pode pegar isso que a princípio parece insignificante, fazer algo extraordinário na sua vida, mas é difícil demais muitas vezes de entendermos isso. E desprezamos o que Deus nos deu. Sabe por que você é assim do jeito que você é? Porque você é único. Deus te fez assim. Eu em algum momento da minha vida já pensei: puxa, eu queria ter 1,84 de altura. Tem a língua presa, falo inglês, podia falar 3 direitinho. Aí, um momento da minha vida, eu falei: quer saber, eu sou assim, do jeito que eu sou, e é porque Deus queria que eu fosse assim. Não fica bonitinho falar inglês? Olha só. Não ia ser a mesma coisa se eu falasse inglês. Inglês fica mais legal. Meus cunhados são muito altos, os dois. Eu tenho 2 cunhados homens, os dois têm 1,95 de altura. Os caras parecem uma árvore. E aí eles adoram me zoar: como é que está embaixo? Aí eu falo: é melhor pequenininho, engraçadinho, do que grandão, bobão. A gente tem que ser feliz com o que Deus nos deu. Se é assim, do jeito que você é, você tem o dom, o talento que você tem, que Deus te deu. E ao invés de você desprezar e querer o que o outro tem, por que você não começa a valorizar e a usar e a espremer e a afiar o talento, o dom que Deus te deu? É só uma harpa, então toca a harpa, meu filho. Toca a harpa, mas toca muito bem. Seja o melhor tocando essa harpa, porque um dia o rei vai te chamar para tocar a harpa para ele. É só uma coisinha. Mas é só, não tem importância o que eu faço. Seja o melhor. Não é seja o melhor do mundo, mas seja o melhor que você pode ser. Você, com as condições que você tem. Dê o teu melhor. Se prepare. O que é que Deus te deu? Se prepara. Eu há muitos anos atrás, eu já falei isso algumas vezes aqui, há muitos anos atrás, na verdade, desde pequeno, no meu coração eu sempre tive a certeza: eu vou ser pastor, mas na minha cabeça era algo impossível, porque imagina, eu, uma criança tímida, como é que ia falar na frente das pessoas? Mas alguns anos atrás eu senti muito forte de Deus falando no meu espírito: se prepara, se prepara, se prepara. E foi o que eu fiz, eu comecei a me preparar. Às vezes a gente não consegue enxergar o futuro. Será que Deus teria feito o que Ele fez? Será que essa igreja existiria se eu talvez não tivesse me preparado? Se eu não tivesse feito a minha parte? Ele teria levantado outra pessoa, feito de outro jeito, mas não teria talvez sido comigo. E muitas vezes nós perdemos porque desprezamos. É só isso. Valorize o que Deus te deu. Pega o que Deus te deu e faça o teu melhor com o que Deus te deu. Pode parecer pouco, mas o pouco nas mãos de Deus te coloca na presença de reis. Pode ter certeza disso. O mundo precisa do que nós temos e do que nós carregamos. Pode ter certeza disso. Quando você chega, o favor de Deus chega com você. Quando você chega, a bênção de Deus chega com você. Isso acontece muito comigo, assim, eu sinto isso muito, mas não é por causa de mim. Eu sei que é a bênção de Deus. Tem lugar que eu chego e aí a pessoa gosta de mim. E eu sei que não é que ela gostou de mim, eu adorei ele. Não, eu sei que é o favor de Deus. Não é que gostou de mim, gostou que eu carrego. É assim. Não é que vão gostar, eu adoro. Não, vão gostar do que você carrega. O mundo precisa do que nós temos. A gente chega nos lugares e faz a diferença. A gente chega nos lugares e é luz. Esses dias fomos numa grande empresa, eu e o Gui, uma grande empresa conhecida em São Paulo, e os diretores chamaram a gente para ir lá para dar uma palavra. Na sexta-feira a turma toda lá na empresa se reúne assim para comer juntos,
e fazer uma festa de sexta-feira no almoço. Aí você podia vir aqui um dia, tal, um diretor vem aqui na igreja, você podia vir aqui um dia, vamos. Aí fomos, uma sexta-feira lá, fui eu, o Gui. Aí um almoço, um monte de gente, a empresa cristã, nada. Eu lá, almoçando, olhando, todo mundo olhando. E aí daqui a pouco o diretor lá subiu e falou assim, a gente está aqui hoje, tem alguém, o pastor e tal. Aí você começa para as pessoas, tipo assim, um pastor daqui, cara? Assim, do nosso almoço, uma festa, o pessoal tocando a banda com música tipo Nirvana e tal. O pastor veio estragar a nossa festa, né? Aí o Gui sentou no piano, eu falei, gente, tá bom, não sei o que, eu falei, eu sou o Gui, esse é o Gui também, está aqui, todas vocês têm um tempo aqui juntos, né? Legal. Só o Gui vai cantar uma música aqui. E eu acho que é tão bom a gente em algum momento parar e refletir, e agradecer a Deus, né? Deus tem cuidado de você e tal. Então vamos fazer isso por um momento, rapidinho e tal. Aí o Gui começou. Aí daqui a pouco você começa a olhar, uma lágrima no olho de um, de outro. Aí eu subi, falei 2 minutos, orei com o pessoal. Aí, depois o diretor lá me ligou e falou assim, cara, o pessoal quer que vocês voltem toda semana lá para fazer o culto lá, toda semana. Eu falei, toda semana? Toda semana. Toda semana. Ele gostou de mim? Nem gostou de mim. Ele gostou do que a gente carrega. Eles tomaram algo que eles estavam com sede. Então, o que é que você tem? Chega nos lugares e faça a diferença onde você for. Com o pouco que você tem, o pouco nas mãos de Deus é muito. Davi, ele se permitiu ser treinado. Se permitiu. Como é que Deus colocaria um menino que cuida de ovelha para ser rei? Que loucura é essa? É um tiro no pé. Vou pegar um menino que cuida de ovelha para cuidar de uma nação. Mas Davi se permitiu passar pelo processo, pela escolinha de treinamento de Deus. Parece que não, mas sim, quando você começa a observar a história, você começa a ver que tudo que vai acontecendo não é por acaso. Tanto que quando Davi, ele chega lá e os irmãos dele estão lá e vão guerrear contra os filisteus, e os irmãos, e Davi ouve a história, o filisteu está gritando lá, o Golias está gritando, e fala, eu vou matar vocês. E Davi ouve a história e fala, quem que é esse maluco que está afrontando o nosso Deus e tal? E aí falam, esse cara são os filisteus e tal, não sei o que. Ele falou, não, então faz o seguinte, eu vou. Ele ouviu a proposta, não era bobo, né? Falou, o rei vai dar a filha dele, vai dar um dinheiro. Ele falou, opa, a coisa é boa, a proposta é boa, acho que eu vou até arriscar minha vida. E aí ele diz, eu vou lutar com o filisteu. Sabe o que falam para ele? Você está doido, não tem jeito, é o teu tamanho, ele é gigante, você nunca fez isso na vida, nunca fez isso na vida. Aí sabe o que ele diz? Vocês que pensam que eu não fiz. Ele falou assim, eu já matei leão, eu já rasguei urso na mão. Para mim, um filisteu, um gigante, eu já matei leão, Ou seja, Davi estava lá no meio do pasto e a gente pode pensar assim, quem é que esse menino do pasto pode reinar? Mas na verdade Deus estava treinando Davi. A gente pensa, nossa, Davi chegou lá e matou um gigante, que sorte que ele deu. Não foi sorte não. Davi estava treinadinho para o momento que Deus preparasse para ele. Então a gente vê que Davi, ele se prepara lá no pasto. E talvez aqui seja um dos grandes problemas, porque geralmente a gente não gosta de estar nesse lugar, e quando a gente não gosta de estar em algum lugar, a gente fica tão bravo e com raiva da gente estar naquele lugar, que a gente não aproveita nada daquele lugar. Eu não gosto desse trabalho, então você vai lá para trabalhar com raiva, todo dia. E você não aprende nada naquele trabalho. Você tem todo dia um chefe perto de você e você não assimila nada do que ele fala, porque você não gosta dele, você tem raiva dele, você não gosta do jeito que ele fala com você, e você não aprende nada. Você perdeu 5 anos da tua vida naquele lugar, saiu igual ou pior do que você entrou. Davi não. Talvez ele não estava nem gostando do que estava vivendo, mas ele estava aprendendo alguma coisa. Opa, eu estou no mato, eu rasgo o urso, eu mato o leão, eu faço estilingue, atiro no passarinho, já que não tem muita coisa para fazer, eu te matar uns pardalzinhos aqui. Mal sabia ele que um dia era exatamente isso que o colocaria no lugar que Deus tinha preparado para ele. Então, não despreze o campo de treinamento. Quem sabe esse lugar que você não gosta hoje seja o lugar que Deus esteja te preparando para aquilo que Ele tem para a tua vida. Aprenda tudo que você puder aprender hoje. Pega tudo que você puder pegar hoje. Afie o teu machadinho, se prepare. Porque quando Deus disser, chegou a hora, se você não estiver pronto, você perde aquilo que Deus tem para você. Davi podia muito bem ter ido no confronto contra os filisteus
e ter chego lá e falado, tá doido, não é para mim esse negócio não, e ter voltado para sua casa e ter perdido a oportunidade de matar Golias, porque a gente vai ver que o que tira Davi do anonimato foi ele ter matado Golias. Davi não era ninguém, ele já havia sido ungido rei, o azeite já tinha caído sobre sua cabeça, mas a princípio para o povo ele não era ninguém, mas de repente quando o pequenininho derrota Golias, as mulheres começam a cantar, Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares, as pessoas começam a reconhecer Davi, está aqui, quem é esse cara aqui que matou esse gigante, quem é esse garoto que fez esse negócio aqui, ou seja, ele sai do anonimato. Agora se ele não estivesse pronto, ele iria chegar ali naquele lugar, olhar para o gigante e falar o quê? Obrigado, eu estou fora, vou voltar para a casa do papai, e talvez ia ficar muito mais tempo lá, mas ele estava pronto. Quando ele chega lá, ele vai dizer o seguinte, olha, primeiro ele fala sobre o seu treinamento, primeiro ele diz, olha, eu matei leão e eu matei urso, depois sabe o que ele vai dizer? Duas coisas extremamente importantes, duas chaves na verdade ele nos dá aqui, porque primeiro ele fala do preparo dele, estou pronto, já fiz isso antes, já matei urso, já matei leão, ele diz isso primeiro, depois ele diz o seguinte, quem esse cara pensa que ele é? Ele está vindo contra mim com armas, com espadas, mas eu vou contra ele, em nome do Deus dos exércitos, a quem eu tenho servido. Duas coisas que Davi sabia, eu sei o que estou fazendo e sei quem está comigo. Às vezes a gente quer contar só com Deus, e não sabe o que está fazendo, e não derrota o gigante. E às vezes é o contrário disso, até sabe o que está fazendo, mas está sem Deus, e perde do mesmo jeito. Ele tinha as duas coisas, a habilidade necessária, e tinha Deus com ele. Aí meu amigo, é vitória certa, não tem como. Ou seja, eu me preparei, estou pronto, mas também entendo que se Deus não estivesse comigo, eu poderia perder desse homem. Mas ele diz o seguinte, não, eu me preparei e Deus está comigo. Quem é este incircunciso? Quem é este filisteu? Quem ele pensa que ele é para vir contra mim? Ele pode vir com armas, com espadas. Eu vou em nome do Deus dos exércitos, a quem eu tenho servido e quem ele tem afrontado. E Davi vai com coragem. E tem tanta coisa maravilhosa nessa passagem. E tentam colocar a armadura do rei em Davi. Davi pequenininho, tadinho, quando colocam a armadura nele, ele não sai do lugar. Pesada demais. Até isso aqui é bom demais. Seja autêntico. Você não precisa parecer com ninguém. Você não precisa fazer o que o outro está fazendo. Você não precisa vestir do jeito que está vestindo, do jeito que o outro está vestindo. Você não precisa ser igual ao outro. Você não precisa fazer o que o outro faz para você ter a vitória que você precisa ter na tua vida. Coloca a armadura nele, ele coloca e não consegue mexer. Ele fala, não, deixa comigo, tira esse negócio, eu vou do meu jeitinho aqui, o que eu sei fazer. Pega o estilinguinho, a pedrinha mesmo, que eu vou do meu jeito, porque Deus usa o nosso jeito. Deus usa o que a gente tem. Não preciso de alguém me dar alguma coisa para Deus me usar. Até porque senão não é verdadeiro, e Deus não usa coisa que não é verdadeira. Como é que Deus unge uma coisa que não é de verdade? Se você não é de verdade, como é que Deus unge a tua vida? Mas não é de verdade, você está fingindo ser alguma coisa que não é. Você quer parecer ser alguém que você não é, não tem como. Agora, mesmo quando você nem acha que você é tão bom assim, mas você fala, isso aqui sou eu, não sou muito bom, mas sou eu. Aí Deus vem e fala, então agora, meu filho, agora vai funcionar esse negócio. Aí Ele unge, aí quando Deus unge, meu querido, a unção de Deus favorece as nossas vidas, abre portas, fecha portas, conecta com gente, faz coisas sobrenaturais acontecem. Então, seja você, acredite em você, acredite no que Deus colocou sobre a tua vida. Quando as oportunidades chegarem, não tenha medo, mas se prepare para elas, esteja pronto para elas. E quando elas chegarem, não tenha medo, dê passos de fé, se levante com coragem. Não é só sobre você, mas é sobre quem está com você. É quem está te ungindo, é quem está te abençoando, é quem está abrindo esta porta para você. A gente conta com a bênção de Deus, a gente conta com o favor de Deus. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, mas quando a gente está com medo, o que é que faz? Aí eu digo, faz com medo mesmo.
Vai com medo. O medo é um sentimento natural do ser humano. O medo nos livra da morte. Se não tivesse medo, você pulava do prédio, andava a 300 por hora no carro. Tem medo mesmo, sentimento normal do ser humano. O problema é deixar o medo nos dominar. O problema é deixar de fazer o que tem que ser feito por causa do medo. Então não deixa de fazer. Deus abriu uma porta. Deus, eu não estou me sentindo capacitado o suficiente, mas se o Senhor abriu, eu vou entrar nessa porta e eu sei que vai ser uma bênção. Deus, olha, eu não acho que eu sou a pessoa mais preparada para estar nesse lugar aqui, mas Deus, se o Senhor abriu essa porta para mim, Deus, unja a minha vida. E querido, deixa eu te dizer, o que eu estou fazendo aqui, eu faço toda semana, 3, 4 vezes na semana, e toda vez que eu vou fazer o que eu estou fazendo agora aqui com vocês, eu estou ali, eu faço essa oração, meu Deus, quem sou eu? Eu não sou capaz de fazer isso aqui, unja a minha vida. Se o Senhor não for comigo, vai dar tudo errado, eu não consigo fazer. É assim, nós sabemos que não é só sobre nós, mas é Deus nos capacitando, é o Espírito Santo de Deus ungindo as nossas vidas, para que a gente cumpra aquilo que Ele nos chamou para fazermos. Então, a porta abriu, você orou, sentiu que é de Deus, pula para dentro, vai com ousadia, faça como Davi. Quem é você, incircunciso? O pequenininho, todo mundo ficou olhando e falando, rapaz, o pequenininho é corajoso, hein? Andar com Deus é assim, nos dá coragem, confiança, porque sabemos que não estamos sozinhos. Então, quando você olha para Davi no palácio, não se esqueça do Davi do pasto. Quando você olhar para o resultado, para o grande rei Davi, um homem que marcou e dividiu a história, um homem que fez coisas grandiosas e maravilhosas, não se esqueça de voltar na história e falar, deixa eu ver quem era esse homem do palácio aqui antes, quem foi ele no começo, quando era um jovenzinho ainda, ali no pasto, o que esse garoto tinha, que Deus viu nele, encontrou nele ali, para então colocá-lo assentado num lugar mais alto, ali naquele momento. Guarde o seu coração, cuide do seu coração, seja fiel aonde você está e com o que Deus confiou a você. Faça deste período que você está vivendo seu campo de treinamento. Não desperdice, não despreze o que você tem, aprimore as suas habilidades, faça o que você pode fazer e deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer. Deus tira um jovem do pasto e coloca no palácio, porque Ele é Deus. E Ele não foi apenas Deus com Davi, Ele continua sendo Deus. Ele fez na vida de Davi, Ele faz na minha e Ele faz na tua também. Então, o problema não está com Deus. Talvez é dia de olharmos para nós. Talvez é dia de olharmos para o nosso coração. Talvez é dia de refletirmos sobre as nossas atitudes e o nosso comportamento. Como eu estou me comportando com o que tenho hoje? Como é que eu estou me comportando no meu trabalho? Como é que eu estou agindo com as pessoas que eu convivo hoje? Será que hoje, se Deus olhar para mim, Ele encontra em mim um coração pronto para viver aquilo que Ele tem para mim ou não? E será que é exatamente aí que está o problema? Será que não é aí que está o problema? Será que você ainda não viveu o que Deus tinha para a tua vida, e será que a culpa não é tua, porque você não está pronto ainda? Quando a gente entende isso, eu acredito que a gente acelera o processo. A gente passa as etapas mais rápido. Quando a gente entende que a gente está numa escola de treinamento de Deus, eu vou aprender aqui essa lição mais rápido, Deus, eu quero passar para a próxima fase. A gente vai passando à medida que a gente aprende, à medida que estamos prontos para viver. Deus é como um pai, Ele não vai dar algo a você a mais, além daquilo que você pode aguentar e suportar. Se não for bênção na tua vida, Ele vai impedir, falar, não, peraí, isso aqui não pode ainda não. Não dá não. Está meio mal criado, está muito rebelde. Se eu der, você vai acabar com a tua vida, então eu vou segurar um pouco. Agora, quando você é fiel, tem o coração no lugar certo, tudo coloca diante de Deus,
Os sonhos da tua vida, na verdade, o que você quer fazer é viver os sonhos que Deus tem para você. Deus está em primeiro lugar. Tudo que você vai fazer, você ora, Deus, isso aqui é tua vontade, é para eu fazer, a porta é boa, a conexão é boa, o negócio parece muito, mas é o que o Senhor tem para mim, é o que o Senhor quer da minha vida, mesmo que eu vou ganhar dinheiro, mesmo que vai ser legal, mas é isso ou não é isso? Deus, eu não quero fazer nada daquilo que não está no teu coração. Deus, guia a minha vida, guia os meus passos. Quando nós temos este coração, queridos, Deus faz coisas inimagináveis, coisas que nós não imaginamos. Deus conecta com gente, Deus abençoa, Deus promove, Deus faz a vontade dele nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, hoje, pega essa palavra, leva ela embora com você, mastiga ela, pensa, reflete. Será que eu preciso mudar alguma coisa em minha vida? Será que eu preciso acertar algumas coisas? Será que eu preciso realinhar o meu coração com o coração do Pai? Será que talvez eu não tenha me perdido no meio do caminho? Será que as minhas intenções não são as mais puras? Será que eu perdi o foco? Isso pode acontecer. E tudo bem, mas como Davi, chamado um homem segundo o coração de Deus, não porque não errou, mas porque quando errou, acertou os erros. Então faça isso. Se você precisa orar, ore. Se você precisa colocar diante de Deus, faça isso. Se você precisa da ajuda de Deus na tua vida, peça a Ele. Ele é um Deus bom, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, e Ele vai fazer aquilo que Ele tem preparado para você em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Então, aplauda Jesus aí, fica de pé no teu lugar. Vamos cantar, adorar a Deus. Adora a Deus, levanta as tuas mãos.